Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quando a gente vê a quantidade de crianças no altar de Deus, a gente fica com o coração muito grato, né? Porque uma criança na igreja é uma menos violentada, uma criança na igreja é um lar equilibrado. Uma criança na igreja são famílias que têm recebido da parte de Deus uma palavra. E hoje nós antecedemos praticamente, nós estamos uma semana do Natal. Amanhã, segunda-feira, de segunda a 8 dias, nós teremos uma das datas mais principais que é comemorada no ano. E nós vamos falar sobre algo que Jesus, ele venceu, sobre os 7 estágios daquilo que ele estabeleceu como autoridade para a sua igreja. E nós precisamos entender algo muito sério que eu tenho aprendido durante esse ano na minha vida. Eu tenho observado que o Senhor, ele tem coisas superiores para nos dar. E eu quero que você, por favor, põe na Bíblia para mim, por gentileza, Provérbios capítulo 26, versículo 2. Provérbios 26, versículo 2. Eu creio que eu devo ser bem breve com essa palavra. Provérbios 26, versículo 2. Você vai entender a origem das coisas. Amém. A criança bateu o rosto no vidro. Nós vamos entender como é que as coisas acontecem, né? Vamos entender isso aqui. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Eu vou ler novamente. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição ou a palavra maldita sem causa não se cumpre. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Usa a minha vida nesse momento agora, sim, eu te peço, que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito Santo nos conduza e nos dê a tua vitória, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus tem permitido pela sua misericórdia, conhecermos alguns lugares, e algumas coisas, elas me intrigam. Deus me deu essa palavra nessas viagens que eu fiz. Por que a vida de muitas pessoas, elas não andam de uma maneira 100%? A gente está cansado, a gente constantemente vê na televisão, até em rede social, né? Pessoas que nasceram num lar difícil, numa família complicada, e ela supera tudo o que ela vive, o que ela passa, e aí todos os anos de sofrimento, todos os momentos difíceis de luta, de contradições, de choro, de violência emocional, física, ela se resume num vídeo na internet, numa reportagem, numa televisão, dizendo: olha, o filho do pedreiro, a Maria, filho de seu José e dona Francisca, está dando orgulho para o seu pai, porque ela entrou na fila para receber o seu diploma com uma enxada nas mãos. Outro você vê, olha, o filho da Maria e do José, o João, está levantando o canudo de medicina. Os seus pais analfabetos lutaram muito para criar o seu filho, mas o João, o José, a Maria, entre outros, estão se formando,
superando todas as coisas. E essas coisas ficam indignados. E mexe muito comigo, porque tem muita gente que passa anos dentro de uma igreja, que passa anos ouvindo uma palavra, e a sua vida, ela não dá uma viravolta, ou uma volta a 360 graus. E nós vemos esse texto de Provérbios 26, versículo 2, uma expressão muito clara que fala: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Em outras traduções, a maldição sem causa, sem definição, sem origem, ela não encontrará lugar de repouso. Eu escrevi algumas coisas aqui de comentários, copiei e eu quero ler para você nesta noite. Quando nós falamos dessa palavra de maldição, a gente vai no dicionário chamado Aurélio, e ele dá a seguinte explicação. A palavra maldição tem o significado de ato, efeito de amaldiçoar, ou maldizer. Aquele que roga praga, desgraça, infortúnio, calamidade. Assim, não apenas Deus tem uma palavra de maldição contra o pecado, mas também o ser humano, ele usa dessas palavras para se auto-amaldiçoar. A palavra maldição para nós quer dizer a autorização dada ao inimigo por alguém que exerce na sua palavra a autoridade sobre situações, causas, para levar dano à vida alheia ou a si mesmo. Então, figuras como pais, esposos, professores, médicos, profissionais da saúde, pode influenciar de maneira positiva ou negativa pessoas que estão em submissão a eles. Ou seja, a palavra maldita, ela é negativa e se torna maldição, principalmente quando alguém empenha força emocional ou capacidade espiritual para gerar vida naquilo que fala, vida naquilo que está sendo dito. E um dos piores exemplos é que muitas pessoas usam, escrevi isso aqui. Então, a palavra de maldição, ela é potencializada quando alguém tem no seu espírito, dentro de si, uma fúria, uma revolta, um sentimento de ferida que ele recebeu. E muitas das vezes, quem é do interior e tem parentes no interior, ou já foi no interior, ou pessoas do norte, nordeste, já ouviu a expressão dizendo para a pessoa lá, que o diabo te carregue. Muitas pessoas usam isso. Ah, eu te entrego na mão do diabo. Ah, vai para o inferno. Ah, vai isso, vai aquilo. E nós temos visto que, quando as pessoas proferem isso, entra um detalhe interessante por ser algo muito sutil, usado pelo inimigo, que é uma legalidade, para interferir na vida das pessoas, crentes ou não crentes, porque o seu subconsciente, ou de forma inconsciente, ele libera essa palavra. Outros casos como palavrões que são liberados, né? Pessoa que fala palavrão, pessoa que fala de uma maneira muito fácil palavrão. Palavrão é um ato de murmuração, de se auto-amaldiçoar, de trazer maledicência para si mesmo, né? Ditados populares dentro da família. Ah, aqui na família é assim mesmo, todo mundo é assim, e libera a palavra. Pessoas que acabam sendo âncoras na sua família, que tem o dom de liberar a palavra, que tem o dom de liberar sentenças, né? Que geram
não somente uma barreira espiritual nas pessoas, mas em si mesmo. São muitas vezes pessoas que creem em Deus, que liberam a sua vida para viver muitas vezes essa derrota. Muitas das vezes o Espírito Santo está dizendo, e você por um ímpeto carnal, por um ímpeto emocional, acaba liberando a palavra. E aí você muitas vezes, você que é pai, que vê muitas vezes o seu filho vivendo dias, momentos difíceis na sua vida e não sabe por quê. Porque muitas vezes você não entendeu a palavra, muitas vezes que você colocou na mão do menino, quando bateu a mão na cabeça, dizendo, esse menino é endiabrado, essa casa não vai dar certo mesmo. De vez agradecer a Deus pela comida que Deus deu, não, reclama pela sujeira que está em cima da pia. Ora, se tem panela suja, é porque Deus mandou a provisão do arroz e feijão na tua casa. Então tem muitas pessoas que falam, meu Deus, que cama ruim é essa de dormir? Por que você não trabalha um pouco mais? Você faz um carnê para um iPhone 14, mas você não faz um carnê para um colchão, para você ter uma boa noite de sono. Você muitas vezes faz um carnê para andar muito bem na fita, ficar bem na aparência para esse final de ano, aí vai lá dar um Google para ver qual que é a moda desse ano, qual é a tendência desse ano da cor. Aí ele é vermelho, aí é o azul, e não sei. A minha tendência para esse ano que está chegando é dobrar o meu joelho na virada do ano e entregar minha vida nos mãos do Senhor, porque o melhor de Deus está por vir para a minha vida, para a minha casa. Então tem muitas pessoas que estão invalidando o sacrifício de Cristo na cruz, liberando palavras sobre a sua vida. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: já imaginou a palavra que você libera para alguém voltar para a sua vida 7 vezes mais? Você já imaginou a palavra que você deseja, o sentimento ruim que está dentro de você contra alguém, e você muitas vezes está vivendo travas na sua vida, sabe por quê? Porque a Bíblia fala, da mesma maneira que você mede, você será medido também. E nós precisamos entender que hoje tem que acabar do nosso meio, lá dentro primeiro, uma palavra maldita que está gerando no sentimento da sua vida. Tem que acabar na nossa casa. Quer ver? O diabo é especialista muitas vezes. Passa lá aquela hipocrisia no final do ano inteiro, mas no Natal todo mundo se abraça dizendo eu te amo. Não tem sentido. Mas bispo, o Natal é lugar e o momento da reconciliação. Sim, é verdade. De pedir perdão a quem precisa, de perdoar a quem precisa, e de se auto-perdoar, perdoar a si mesmo, aprender a amar a si mesmo. Esses 7 estágios que Jesus viveu na crucificação, muitas vezes nós invalidamos por essas atitudes. Você recebe uma direção, mas você fala amém por fora, mas por dentro você está lá amaldiçoando, você está maldizendo. Isto é completamente anticristão. Isto é um sentimento de Satanás. Por que Deus recrimina isso? Porque se você pegar o livro, o primeiro livro da Bíblia, que se chama Gênesis, você vai observar que havia uma história de 2 personagens. E como que se chamavam esses personagens? Numa terra que não havia crime, que não havia pecado, que não havia disputa, que havia o globo terrestre inteiro para Adão e Eva, Caim e Abel. Mas Deus vai lá e pede uma oferta. Fala, eu quero ensinar. Agora eu vou falar como eu entendo esse texto, para um momento agora. Deus fala assim, eu quero ensinar vocês a aprender a se relacionar com aquilo que está dentro de vocês primeiro. Vocês vão lá, você é agricultor, traga o melhor da terra para mim. Você é agropecuarista, você mexe com gados. Então vai lá e traga para mim uma oferta de um novilho, de uma ovelha.
aquilo que está nas tuas mãos, traga para mim. Aí diz lá que ambos trouxeram. Deus recebe a oferta de um e rejeita a oferta de outro. Porque o problema não está no que você dá, o problema está naquilo que você gera para dar. Muitas das vezes a sua vida ela é retida porque você está gerando o que não é para gerar. Não adianta, você está vendo na internet, muitas profissões. Recentemente agora morreu um jovem, Pedro Henrique, não é isso? Cantor? Quantos anos ele tinha de idade? 30 anos. E Deus falou para ele que ia transportá-lo para um nível superior. Todo mundo pensou, Deus vai exaltar ele. Sim, levou para um nível superior, levou para a sua glória. Ele está muito melhor do que qualquer um de nós agora. Mas nós temos visto aí os profetas dos caos. Profeta dos caos se levantando. E é verdade, vai acontecer. Mas o caos só vem para quem está fora da vontade de Deus. O caos e o juízo virá para quem não quer entrar na arca. O caos virá para os filhos da desobediência. Ei, deixa eu te falar, estar na igreja não significa que você obedece a Deus não, viu? Sabe como é que Deus te obedece? Como você mostra que você obedece a Deus? Quando você está num lugar que ninguém da sua família está perto de você. Quando você pega o smartphone, o seu celular, e você acessa o site que não é para acessar, não acessa, mas Deus está vendo a sua obediência nesses mínimos detalhes. Deus está dizendo para você que a sua obediência não está no anel de ouro que você carrega nas tuas mãos, porque a aliança que eu carrego, quando eu estou longe da minha esposa, eu estou dizendo publicamente que eu tenho um compromisso com alguém. Mas a aliança que eu carrego, ela está dentro de mim, e ela estabelece o que vai acontecer fora no mundo espiritual. E eu quero falar hoje, você vai terminar 2023 alinhado com esta palavra. Você não vai gerar mais palavras malignas para a sua vida. Sua vida muitas vezes só está andando para trás. E está culpando Deus, eu estou dizimando, eu estou ofertando, não aconteceu nada. E parece que você sai da igreja e está numa zona de conforto, parece que está dando tudo certo. Cuidado. E o Senhor está falando, eu venci 7 estágios, e você precisa vencer. Mas se você não entender o que ele venceu, o contraponto dos 7 passos que você pode se reter, e manter a sua vida aprisionada. Quais foram então os 7 estágios que Jesus passou antes da sua crucificação? Primeiro ele passou pelo Getsêmani. O que é o Getsêmani? Getsêmani para mim foi um momento em que Jesus mais precisou daqueles que ele investiu, ajudou, abençoou. Mas no momento que ele foi que ele mais precisou, ele foi esquecido, justamente por aquilo que era a distração dos discípulos. E qual era a distração daquele momento? O sono. Jesus falou, eu vou ali orar, e vocês fiquem aqui orando e vigiando. E eles, distraídos, foram tomados pelo sono. Getsêmani para Jesus também foi o lugar do abandono e da ausência. Um momento de palavras proferidas, que ele se sentiu agora só. No Getsêmani, se você pegar o texto, você vai ver que Jesus agora soa gotas de sangue, e ele faz uma seguinte oração: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Ele viveu um momento de agonia. Jesus passou esse momento, o primeiro estágio. Não é para você ficar maldizendo quem está do teu lado, maldizendo o chefe da empresa onde você trabalha. Se não está bom, procura outro emprego. Maldizendo a sua liderança, o seu marido, a sua esposa, aqueles que cobrem, aqueles que oram por você. Não é muitas vezes o pastor, mas é alguém que está lá colocando a sua vida debaixo de uma autoridade do sangue de Jesus, e você está lá maldizendo. Essa foi a primeira condição, o estágio. O segundo estágio, os golpes nos pés. Diz que os seus pés foram cravejados.
Mas muitas vezes, quando você maldiz, você está comprometendo os teus caminhos, você está trazendo sentenças, liberando para você não progredir, para não crescer, e se amarrar com a pequenez e aceitar a mediocridade da maldição que você lança sobre você. Qual é ela? A minha vida é assim mesmo, minha vida não vai para frente assim mesmo, olha com quem eu fiz aliança, olha, tudo que você fez é resultado, tudo que você tem, é resultado de uma escolha que você fez, muitas vezes dessas escolhas debaixo de uma ausência de oração. O terceiro estágio é a coroa de espinho que ele recebe, pensamentos cativos, para te aprisionar a sua vida, e barrar sua evolução em todas as áreas que você está vivendo. Jesus, ele sabia que aquela coroa viria, era uma sentença dos homens, era palavras que estava querendo trazer, aleluias, o máximo do seu homem, mas ele sabia que aquele caminho era necessário para chegar onde ele precisava chegar, ao terceiro dia da ressurreição. Quem sabe aonde tem que chegar, quem sabe aonde precisa chegar, quem sabe tem certeza aonde vai chegar, ele suporta o Getsemane, ele suporta os golpes nos pés, ele suporta as situações dos seus caminhos, e ele entende a pressão que vem na sua mente. O quarto estágio é o açoite. Diz lá que ele sofre uma opressão, que ele sofre uma violência física e emocional. O que era isso? Além desses açoites, eram as palavras que desenvolviam e estava desenvolvendo muitas vezes aquilo que muitas pessoas não estavam suportando, mas em Jesus estava desenvolvendo uma resistência, uma resiliência. E muitas vezes você precisa entender exatamente isso, o que é, aleluia, os açoites estão vindo, porque você muitas vezes está lá, liberando palavra de maldição, por uma vida que Deus já abençoou. Eu falei aqui, quando eu voltei no dia 7, acho que foi dia 5 ou dia 7 de dezembro desse mês, primeiro culto aqui no Brasil pregando. Eu falei que nós estamos, para esse mês, vai fazer 3 anos essa casa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Nós estamos no número bom, para quem começou do zero. Mas poderíamos estar melhor, sim. Se cada um de nós amássemos mais a igreja. Porque se você ama a sua família, você vai dar o melhor desse ano para a sua família. Se você ama o seu trabalho, não importa as situações de açoites que você levou, fofoca, perseguição, palavra, você vai ser o melhor, você vai dar o melhor na sua empresa, porque você está agradecendo a porta que está aberta, e o salário que está vindo, para muitos pouco, mas para você é a porção aonde a panela não vai faltar farinha e nem azeite da botija. Para muitas pessoas, eu vejo aqui em 3 anos, muita gente cresceu muito, gente que recebeu casa de herança, pessoas que estão vivendo outros patamares profissionais, gente que conseguiu comprar o seu imóvel, mas eu vi gente que estacionou e retrocedeu. Agora, por quê? Não valorizou o tempo que Deus colocou nas suas mãos. E muitas das vezes nós cravejamos os nossos pés. De que maneira? O nosso comportamento craveja os nossos pés. O nosso comportamento compromete o nosso progresso espiritual. Se você entender isso, aleluias, você vai começar a viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O que Deus tem para a minha vida? O melhor. E como eu vivo o melhor? Entendendo que para cada patamar, Deus tem algo especial para a minha vida. Para cada luta que eu estou vivendo, Deus tem uma porção diferenciada para a minha vida. Então lá, recapitulando, ele vence o Getsemane. Todo cristão, todos nós, como pessoas, como casal, como família, temos o nosso Getsemane.
um gemido que ninguém de fora vai entender, uma sangria que ninguém vai compreender. Todos nós temos isso, ou não? Quem nunca passou um momento difícil, quem sabe o teu Getsemane seja uma saúde que você não está vivendo ela 100%. Todos nós sofremos golpes nos pés. No meio desse ano de 2023, quantos intempéries aconteceu? Quantos momentos difíceis, quantas notícias ruins no meio do seu caminho você recebeu? Eu recebi várias. Muitas vezes nós recebemos sentenças, que é o terceiro estágio, as coroas de espinhos, reuniões, palavras, discussões que não levaram a nada e que foram sentenciadas, aquilo entrou na sua vida. E é assim, é como esse copo, né? Aqui está cheio de água, mas muitas vezes você está lá vazio, e o diabo vai lá e coloca lá um lencinho amassado, e encheu a tua mente com palavras malignas, encheu a tua mente com tanta coisa, e o Espírito de Deus está falando assim: pega a água da vida, pega a oração, pega a fé, pega a promessa e enche esse copo, e aquilo que o diabo colocou vai transbordar pela graça de Deus na sua vida. Mas não, você prefere muitas vezes estar com esse copo sujo que é a sua vida, para ficar o que? Se vitimizando, dizendo: só acontece isso comigo. Realmente, só acontece isso com você mesmo, enquanto você não falar: hoje nunca mais na minha vida vai acontecer, a partir de agora não, porque o Senhor tem uma palavra e uma nova vida para a minha vida. Você é resultado do que você permite, do que você escolhe. Não culpe a Deus, porque que um vive mais, outro vive menos, é aquilo que eu acredito que eu vou viver. E eu declaro sobre a tua vida, aleluias, repreenda os açoites da tua cabeça hoje, repreenda os espinhos que o diabo está tentando cravejar, e aprenda uma coisa: a tua mente é a mente de Cristo, em nome de Jesus. Aleluias. Os pés cravejados é o quinto estágio, já falei. E o sexto estágio qual é? É a lança, aleluias, que foi lançada, furada ao lado de Jesus. Diz lá que quando a sentença aconteceu, que ele foi crucificado, para testificar que aqueles que morriam em morte de cruz, eles tinham que furar o pulmão da pessoa, e ali eles furavam e saía água. E nós muitas vezes vivemos isso, que muitas pessoas, além de querer interferir na nossa vida, aquilo que eu falei quinta passada agora, que há um dado científico que eu descobri na viagem que eu fiz, que é prazeroso falar mal das pessoas. As pessoas têm prazer porque libera endorfina. E quem fala mal das pessoas, fala mal do governo, fala mal do que for, ela tem uma sensação de poder. E a segunda coisa, quem fala mal das pessoas, ela tem a sensação de reter, de ter essa pessoa na sua mão. E a Bíblia fala, aleluia, que Deus, ele escuta todas as coisas, e que você deve fechar o seu bico, porque há um Deus que vai nos justificar, vai te justificar. O furo ao lado de Jesus representava uma sentença. Já agora falamos, aconteceu, agora vamos certificar. É as palavras liberadas, é muitas vezes a força esgotada, é a frustração que toma conta, é a exposição que nós ficamos, muitas vezes sem ter com quem nos ajudar, mãos e pés amarrados, sangrando até a morte. Mas o Senhor está falando para você: eu tenho um escape para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Palavras de fracasso lançadas contra a sua própria vida. Muitas vezes não é o que você recebe de alguém, é o que você gera para você mesmo. E o Senhor está falando: hoje arranca isso da sua vida. E o sétimo estágio qual é? Que era as vestes, ou seja, pegaram ele não tinha com alguém, e ninguém que encobri-lo, mas os seus discípulos, os seus amados, o cobriram. As vestes estão ligadas à condição social. A veste está ligada à honra, onde as coisas comprometem você. Para muitos, aleluias, essa capa que foi envolta a Jesus, pode ser uma capa de honra, mas para muitos nessa noite a capa pode ser o pecado encoberto, um princípio quebrado,
uma decisão e uma aliança indevida que Deus viu. Você pensou, mas Deus esquadrinhou e observou. A capa está ligado também a patamar espiritual, que está ligado à injustiça e também à justiça. E eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite: se há vestes malignas e maldição na tua vida, se há furos no teu corpo por causa de uma palavra que furou, atravessou a sua vida, se há pés cravejados, feridos, teus caminhos estão feridos, se açoites você recebeu, se uma coroa entrou na tua vida, não uma coroa de glória, mas uma coroa de sentenças, se você recebeu golpes nos pés, se você, aleluias, viveu algum tipo de abandono esse ano, Deus tem um momento poderoso para a tua vida, nesta noite, que vai começar agora. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu declaro sobre a tua vida, aleluias, que nenhuma palavra maligna vai sair mais da sua boca, contra você, ou contra a sua casa, ou contra a sua família. Levante a sua mão e fala assim: em nome de Jesus Cristo, eu estou liberto pelo sangue de Jesus. Fala assim: Senhor, perdoa a minha vida. Se esse ano eu liberei uma palavra ruim contra a minha vida, contra a minha casa, contra todas as coisas que o Senhor me deu para eu ser abençoado, fala assim: Senhor, por falta de entendimento, por falta de maturidade, eu pequei, mas eu peço perdão em nome de Jesus Cristo. Receba o perdão de Deus sobre a tua vida nesta noite. Que 2024 seja um 2024 diferente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus, ele vence tudo isso, ele nos dá poder para nós recebermos 3 grandes vitórias. Vira para o teu irmão e fala assim: 3 grandes vitórias o Senhor quer nos dar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A primeira autoridade, a primeira vitória, aleluia, Ele te dá discernimento de toda cilada do inimigo. Neemias capítulo 6, versículos de número 10 a 14. Olha o que o texto fala. Neemias 6, 10 a 14. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio-dia do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? Quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e de me vituperasse. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Sabe o que é o grande problema que nós muitas vezes temos? É que mesmo muitas vezes, pessoas desobedientes ficam atrás de profecia para ver se Deus está te aprovando. Irmãos, seria muito injusto Deus abençoar o cara que está na brecha, a mulher que vive em brecha, e não abençoar alguém que levanta de madrugada, que paga um preço de jejum ou de oração, que mortifica a sua carne, que diz não para o diabo, que diz não para o vício, que diz não para a sua natureza pecaminosa. Você acha que Deus vai deixar de honrar uma pessoa dessa para honrar alguém que vive em rolo, com jogatina, mentindo? A Bíblia fala: quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? E quem mente é filho, porque ele é o pai.
Uma coisa é eu e tu, nós termos limitações. Outra coisa, os nossos erros, quebrar princípios. Deus não se move com quebra de princípios. E nós vemos muitos lugares cheios, pregando a santa palavra. Gente que na casa é um santo, fora é gritaria, fala palavrão, se envolve com prostituição. Deus não pode abençoar, porque Deus seria injusto, iria contra a sua palavra, e Ele não vai. Neemias estava numa obra, e só lutou com Neemias quem tinha o mesmo sentimento. O problema não é nascer, o problema é crescer. Nascer tudo nasce. Enquanto você está na zona de conforto, enquanto você está lá, está tudo certo. Começa a crescer, vem problemas, vem intriga, vem um problema de comunicação, vem problema de tudo. Neemias estava lá, mas na hora que Sanbalat, Tobias, viu o que estava acontecendo, e que ele não era um doido e veio para fazer aquilo que Deus havia dado a ele a fazer, eles tiveram a coragem de testar o discernimento de Neemias, e falaram: vamos na igreja, porque lá tem um profeta que vai falar com você. Olha, vamos em tal lugar, porque lá sim, lá Deus fala. Vamos lá, e não sei o quê, e tal. Foi o que aconteceu aqui. E lembra-te, meu Deus, aí Neemias observando, ele só fez uma oração. Ele não acusou o golpe. Ele simplesmente foi com quem resolve e fez oração. No tocante, lembra de Sanbalat e Tobias, no tocante às suas obras. Quem era Sanbalat e Tobias? Opositor. Não amava a restauração do povo, trabalhava pelas caladas por detrás, Neemias construindo e Sanbalat e Tobias tentando destruir por fora. Era aquele tipo de gente: vamos ver até onde vai dar, vamos ficar. É aquela plateia que está só te olhando para ver se você vai aguentar, se você vai suportar. É aquela coisa do mundo espiritual, né? Porque é assim. Não sei se você já tiver experiência de libertação como eu já tive. De orar por um demônio, por uma pessoa possessa de demônio, e eu falei: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e demônio que está nessa vida vai sair agora, sai agora. E o diabo lutando, e eu vi que era uma legião, que eram vários demônios naquela pessoa, e aquela coisa de oprimir, de opressão, aquela carga pesada. De repente, aquele demônio começa a falar em línguas. O que é isso? O demônio se comunicando no mundo espiritual para trazer reforço. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Pode ter demônios se comunicando no mundo espiritual, eles têm força, mas o meu Deus, o nosso Deus tem mais força ainda. Aleluia. Entende isso? E ele faz oração, e ele vai no mundo espiritual daquilo que Deus estava resolvendo. Ele fala: no tocante a estas obras, ele estava dizendo: Senhor, eu estou cumprindo a tua vontade, eu estou cumprindo a tua palavra, eu estou sendo fiel. Nós abrimos mão de muitas coisas, Senhor, nós estamos aqui, mas o Senhor conhece esses Sanbalás, esses Tobias, aleluia, que o Senhor pode julgar pelas obras, que o Senhor conhece lá no interior. Entra com providência e lembra também, Senhor, de nós dia a das mais profetas e que procuram atemorizar-me. Eu quero falar para você, aleluia, nós não somos aqueles que estamos fora da vontade. O caos não nos alcançará. Nós somos aqueles que estamos cumprindo o propósito. Então a vitória nos alcançará em nome de Jesus. Então a primeira vitória, aleluia, tenha discernimento com a cilada do inimigo.
A segunda grande vitória: aprenda a ter autoridade para trazer o fogo de Deus na sua vida. O que resolve a sua vida é o fogo de Deus. O que resolve a minha, a nossa vida é a presença de Deus. Olha lá, 2 Reis, capítulo 1, versículo de número 9 a 12. Vou contar uma para você de força, sobre força. A gente tinha uma igreja aqui na altura do 123 da Cursina, 123 da Cursina, lá embaixo já, no final, na realidade o começo. E na porta da igreja, duas coisas aconteceram. Na porta da igreja, tinha um bar, que tinha aquelas máquinas de som de discoteca. A pessoa colocava lá, comprava a ficha, e ele escolhia o álbum do artista. E geralmente ele ligava esse som na hora do culto. Culto das 5, como assim, lotado de gente, um calor que Deus manda. E o pessoal do louvor cantando a arma das nossas milícias, é poderosa, ó, sonzeira, e tal, isso aqui. E o cara lá do outro lado, aumentando o som. Chegou uma hora, acabou o louvor, eu estava pregando, eu não consegui pregar. Porque parece que estava a discoteca dentro da igreja. Irmãos, me veio uma fúria, uma indignação espiritual. Eu falei, igreja, fica de pé, falei para eles. A igreja ficou de pé. Vira para lá agora e estende as mãos e fala assim, vai queimar agora. E o povo está indignado. O povo levantou em concordância e liberou a palavra, vai queimar. Na hora queimou o som. Na hora. Aí o diabo querendo medir forças. Na semana, o culto de quinta-feira é o culto de batalha, como aqui. E aí o pessoal falou assim, ô bispo, na época era pastor, ó, vai chegar um cara aí, esse cara tem problema de libertação. Deixa vir. E ele entrou, irmãos, a igreja mais ou menos, o que é tudo isso aqui era a largura só do salão da igreja, 400 metros, forrado de cadeira. Esse cara, era mais ou menos do tamanho do pastor Sócrates, ou do pastor Luciano, o juiz que pregou aqui, quem lembra dele? O cara, assim, segurança da CPTM, a minha coxa era o braço dele assim. Irmãos, eu pregando, de repente, esse cara deu um grito, e parecia o Hulk, e ele cresceu assim, uns 30% assim, e ele deu um grito, irmão, voou cadeira para todo quanto é lado, gente saiu correndo, e ele mirou em mim assim, eu falei, agora é a hora. Eu vou te pegar. Eu falei, você só toca em mim se Deus deixar. Aí tinha o grupo da intercessão que orava, mas tinha a intercessão que era o espectador. Eu quero ver se vai bater. E ele veio, mano, a pastora Raquel lembra. Ele, irmãos, carnalmente me deu medo. Foi, esse cara me der uma chave, eu estou morto. Mas eu sabia que eu não estava na brecha. E ele veio, e falei, deixa ele subir. E não sei o quê. Aí eu falei assim, ó, se o que está em mim é maior que você, você me toca e me arrebenta. Agora, se o que está em mim é maior que você, cai de joelho agora. Ele caiu e foi liberto na hora. Você precisa aprender a trazer o fogo de Deus para a tua vida. Eu quero dizer que quanto mais você trabalhar, mais você vai trabalhar. E você não vai conseguir pagar a conta. Porque a gente entra, lá na América, eu conheci gente que ganha $70 a hora e vive com um carro velho esfumaçado. Eu conheço gente que ganha $25 a hora e mora numa casa e tem um carro maravilhoso. Não é o que tem na minha mão, é o que eu produzo aqui dentro. E eu quero dizer, você já teve muito e já perdeu.
E adiantou o que? Nada. Mas o que faz a diferença é o que está aqui dentro, gerado por Deus. Olha o que diz lá o texto, para encerrar, 2 Reis 1, de 9 a 12. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão, o que ele falou? Homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondendo ao capitão de 50, o que ele falou? Se eu sou homem de Deus, desça fogo dos céus e te consuma, a ti, aos teus 50. E o que aconteceu, irmãos? Caiu fogo dos céus, consumiu a ele e os 50. Aí não bastou, manda reforço. 12. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50. Com seus 50, este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse, se eu sou homem de Deus, desce fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu a ele e aos 50. Parou aí? Tornou o rei a enviar a terceira vez. Vai lá, versículo 14, põe no 14 agora. Pois o fogo desceu do céu, consumiu os 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então primeiro foi, enviou. Não deu resultado, matou, vamos mandar de novo, e foi, mas chegou uma hora e falou, não, vai morrer de 50 em 50, quem está falando tem autoridade. Eu quero dizer uma coisa para você, pode vir o reforço do inferno que for, se você está debaixo da presença e do propósito do Senhor, pode orar, Deus vai trazer fogo dos céus e vai te dar vitória por todas as coisas. Aí eu posso estar cercado aqui de centros de umbanda, eu posso estar cercado aqui de macumbeiros e entre outros, mas eu sei de uma coisa, que aqui é Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente no altar, e não se apagará. Esta casa é de Deus, esta família é de Deus, esse ministério é de Deus, eu sou de Deus, a palavra é dele, a água é dele, o suprimento é dele, tudo é dele. Então eu quero declarar sobre a tua vida hoje, saia daqui abençoando a tua vida, saia daqui abrindo a boca para abençoar, e não para se amaldiçoar. Deus está dizendo para você nesta noite, não amaldiçoe, olha, não maldiga aquilo que eu já abençoei, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Fica de pé que eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Eu já vi gente perdendo grandes coisas, porque amaldiçoou a sua vida. De que maneira? Prometeu algo para Deus e não cumpriu. Eu conheço gente que perderam empresas, patamares, propriedades, porque gemeu para receber, e quando recebeu, ficou igual aqueles homens que Jesus curou 10, se me falha a memória, foram os paralíticos, ou leprosos, enfim, 10 enfermos ele curou, e só um voltou para agradecer. Mesmo Deus sabendo que você ia virar as costas, mesmo assim Ele te abençoou. E o que essas pessoas muitas vezes escolheu e colhem, é resultado da ausência de Deus. Deus não é um caso extraconjugal. Deus não é aquele tipo de relacionamento de alguém que passa uma crise no casamento e tem uma aventura para dar uma desopilada.
para dar uma desestressada. Isso se chama adultério. Isso é pecado. O nosso Deus não se relaciona com essas coisas. O nosso Deus é um Deus que da maldição ele transforma em bênçãos. E Deus está falando nesta noite, eu te dei a cruz. O sacrifício dela foi grande por você. Eu te dei um novo nome escrito no livro da vida. Eu te dei anjos para te proteger. Eu tenho sangue para te cobrir. Eu tenho uma palavra para te guardar. E o meu nome zela para te preservar. Mas mesmo assim, nós liberamos palavras muitas vezes daquilo que o Espírito Santo de Deus se entristece. Eu quero fazer um chamado nesta noite. Você que tem essa consciência, o quanto você tem perdido por murmurar contra a sua vida, murmurar da sua vida, murmurar contra Deus, maldizer a sua vida, nada está bom, sempre insatisfeito, sempre problemas disso, problemas daquilo, problemas de relacionamento familiar, problemas com pessoas. O Senhor está falando nesta noite, não vire esse dia chamado domingo para segunda-feira, sem você tomar uma posição. E qual é a posição? Recebendo de Deus um carimbo na sua vida, chamado perdão. Receber de Deus um reset, que vai tirar da tua vida tudo aquilo que está trazendo males. Você que quer viver essa libertação, saia do seu lugar e venha até a frente, que eu vou orar por você. Pode abrir os seus olhos, eu vou te dar um exemplo que é isso, do que eu acabei de orar. Quem crê que Deus tem promessa na sua vida? Quem crê que Deus tem uma grande obra na sua vida? Deus tem. Tem muita promessa para você. Na hora é assim, irmãos. Vou falar na linguagem pentecostal. Que a maioria aqui, 97%, veio de um mover pentecostal. O anjo desce com a vitória na mão. E na hora que ele vai te entregar, o acusador apresenta uma lista e fala assim: tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, tal hora, tal reunião, na casa, na cama, no trabalho, no carro, no coração, no pensamento. Ele falou isso. E a sua vida é retida. Porque você murmurou. E Deus está falando, hoje eu tenho uma liberação para a sua vida. Quem quer viver essa liberação, essa libertação, sai do seu lugar. Porque Deus quer te dar um comando de liberação. Deus quer liberar a sua vida, para que você nunca mais maldiga. Para que você nunca... Eu vi uma reportagem de uma mulher, porque ela estava em crise existencial, porque ela descobriu que ela tinha câncer de mama, e ela estava em crise profunda, porque extraiu uma mama, e ela estava só com uma mama. Eu até falei com a pastora em casa, falei, de vez ela agradecer, acharam o câncer, arrancou um pedaço do corpo, arrancou, mexe com a vaidade, mexe, mas ela está viva. Entende essas coisas? Por isso que tem oração que Deus nem responde, porque para muitos de nós, nada está bom. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, você que está aqui na frente, põe a mão no teu coração e ora assim comigo, fala, Senhor Jesus, eu quero ser reconhecido como teu filho, pelas minhas palavras, pelo meu testemunho, pelo meu comportamento. Eu não quero ser conhecido como uma pessoa problemática, cheio de crises, de problemas, mas eu quero ser uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com o Senhor, e minha vida mudou de dentro para fora.
Eu quero viver o que a tua palavra diz. Não vivo eu, mas o Senhor que vive em mim. Tudo o que estava na minha vida retido, eu o coloco nas tuas mãos. E eu declaro que a partir desse momento, é uma nova vida, em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso? Amém. Levante as mãos, a igreja para cá. Eu oro, pode orar, pode colocar as mãos sobre eles. Os presbíteros, pode pôr as mãos, orem em posição de mãos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos agora. Declaramos a tua graça, a tua unção, o teu poder. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, limpe estas vidas. Ah, Deus, aleluias, traga como modo de fábrica, como muitas vezes nós pegamos equipamentos eletrônicos que fala voltar ao modo de fábrica, ou seja, limpa tudo. Limpa, traga ao estado original estas pessoas, limpa do pecado, limpa da contaminação, limpa da sujeira, limpa do mal. Em nome de Jesus Cristo eu quero orar agora e declarar, Pai, em nome de Jesus, perdoa os seus pecados, perdoa, Senhor, limpa, escreva o nome deles no livro da vida, confirma, através da alegria da salvação, da vida deles, e que eles achem um caminho de intimidade, que eles achem um caminho de vitórias, que eles achem um caminho de paz. Eu oro agora, eu abençoo, declara a vitória sobre eles, hoje e agora, em nome de Jesus Cristo e para todos sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Louvado. Pode voltar para o seu lugar. Pega esses nomes, anote, em nome de Jesus, e veja qual a necessidade espiritual dessas pessoas. Amém? E aí, pastora? Melhor você falar, vem cá. Aqui. Amém? Os pais que as crianças ensaiaram, amém? Então, agora as crianças vão voltar aqui para o templo, tá bom? Porque nós vamos dar uma lembrancinha para elas, tá bom? Então, todos os pais que fazem parte daquele grupo, né, que se cadastraram direitinho, tragam as crianças no final do culto. Depois que as crianças do coralzinho, né, receberem seus presentinhos, o bispo vai ter uma reunião com os oficiais, tá bom? Todos os oficiais, inclusive a Camila também, que é oficial. Camila está emprestada para São Bernardo, mas ela volta logo. Amém? Você vai selar a tua vida com uma oferta. Você vai selar a tua vida com um propósito. Quem foi amparado por Deus esse ano, abençoou você. Comida não faltou, saúde não faltou mesmo doente, Deus te deu saúde de volta. Deus te amparou, você teve onde dormir, aonde comer, aonde beber, o que se vestir. Quem viveu isso, diga amém em nome de Jesus. Então você é muito abençoado. Porque tem lugares na África que há mais de 20 anos não chega comida lá. Eles comem o mato que está lá. Então você é uma pessoa abençoada. Você vai dar uma oferta a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Quarta-feira agora nós pagamos o último aluguel de 2023. Posso ouvir amém? Diga amém. E nós somos da tua ajuda. Amém? Fica de pé, que eu quero orar pela sua oferta, a sua contribuição, em nome de Jesus. Você vai dar uma oferta pela bênção que você recebeu nesta noite. Você dará uma oferta, porque na tua boca não entrará mais palavras malignas, porque o Senhor tem te abençoado. Amém, irmãos? Levante o seu envelope ao alto. Senhor, nós consagramos a oferta na tua casa. Declaramos a tua graça, a tua unção, a tua bênção. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, conduza os teus filhos em graça, em vitória. Nós abençoamos os teus filhos e declaramos a tua bênção, a oferta, que seja abençoada, multiplicada a 30, a 60 e a 100 por um. Nós consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sair do seu lugar, você que tem uma oferta, você pode entregar em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, eu estive pregando numa igreja. Pode ficar de pé que nós já estamos terminando. Como eu desejei isso para nós aqui. Pastor Pedro, numa igreja assim, a igreja não tinha condição alguma. A igreja não tinha nenhum score para isso. E Deus falou, vou dar um lugar para vocês, vou dar um lugar, Deus, vou dar um lugar. Deus falou, vou dar um lugar. E apareceu um nigeriano milionário e falou assim para ele, escolha o lugar que nós vamos te dar. E ele escolheu o lugar, e a igreja hoje tem o seu lugar próprio. Eu não sei de que maneira, mas isso pode acontecer com a gente também. Que Deus vai criar uma maneira que eu nunca mais vou pagar aluguel para a igreja, amém? O melhor negócio para dono de imóvel é alugar prédio para a igreja. A gente reforma, a gente limpa, a gente pinta, a gente faz tudo. Nenhum inquilino faz isso além de uma igreja, com exceção alguns que eu conheço. Então, quem crê que Deus pode nos dar um lugar próprio, amém? Eu libero essa palavra em nome de Jesus. Você tem fé para isso, não? Oh, glória! Levante sua mão para o alto e diga assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Diga, Deus é fiel. Curva a sua cabeça, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida. Que Ele te abençoe e te guarde, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Pode sentar aí, né? As crianças agora. É isso.